Durante todo esse mês a gente tem falado sobre sermos discípulos, sobre discipulado. E assim, hoje eu quero falar um pouco, pensar um pouco com você sobre os custos do discipulado. Por quê? Essa semana eu estava parando para pensar um pouco no tempo que eu tenho de namoro com Francis, né? Eu e Francis, a gente namora há quase 20 anos. São 19 anos de namoro. Ano que vem, a gente vai fazer 20 anos de namoro. E assim, o mundo de 20 anos atrás era muito diferente do mundo de hoje em dia, né? Eu morava no Estrela do Norte. Quem conhece a Estrela do Norte aí? Estrela do Norte é raiz, irmão. Estrelão. E Francis estudava na Alcântara. Eu estudava pela manhã, ela estudava já à noite. À noite não, à tarde. Saía à noite. E aí eu lembro que eu dava umas 5 e pouco, assim, eu vinha para Alcântara para poder me encontrar com ela, buscar ela no colégio e a gente ia lá para a Largo da Ideia, que era onde ela morava e eu congregava. Irmão, nesse horáriozinho de 6 e pouca, sempre me dava fome. Horáriozinho bom para dar fome. Hoje em dia nem me dá mais fome, hoje em dia me dá sono. Estou ficando velho mesmo. 6 e pouco me dá um sono absurdo, irmão. Um sono absurdo. Mas na época me dava fome. E aí toda vez que eu saía ali do Pandiá, a gente ia comer um italiano. Ali no meio, ali, aquela meiuca ali, né? Tinha o rei da pizza ali, tinha um negócio, quero mais lanche. Ninguém comeu esses italianos não, né? Porque os China, eles vieram depois. O China, tipo assim, 2010, ano 2010. O raiz mesmo era esse pessoal lá, a galera da Alcântara lá. E eu lembro que o italiano com o Guaravita era R$1. R$1, eu lembro. Irmão, esses dias, eu fui comer... Por que eu lembrei disso, né? Eu fui comer um salgado lá no centro de São Gonçalo, que eu gostava de comer. Paguei quase 10 conto, irmão. R$10 num salgado com Guaravita, cara. Como é que pode um negócio desse? Eu acordei cedo, eu tinha que resolver algumas coisas cedo, aí era umas 7 e pouca da manhã, eu já estava na rua, resolvi o que eu tinha que resolver, 8 horas eu já tinha resolvido, e era 9h30 eu tinha que cortar o cabelo, lá em Simone. Aí eu falei assim, rapaz, eu tenho 1h30, o que eu vou fazer? Eu vou voltar para casa, vou esperar? Não, acho que eu vou lá em São Gonçalo comer um salgado. E aí eu saí eu daqui de Alcântara, 8 e pouca da manhã, para ir lá em São Gonçalo comer um salgado que eu comia na minha época de colégio. R$10, irmão. Salgado Guaravita. Eu falei assim, não dá, pô. Tá muito caro, cara. 10 vezes mais do que eu pagava. E eu estava lembrando de uma outra situação que eu vivi na minha época de colégio também. Mais ou menos na época do meu ensino médio, assim, inauguraram o Shopping São Gonçalo. Quem lembra de quando inaugurou o Shopping São Gonçalo? Vocês lembram? E eu lembro que quando inauguraram o Shopping São Gonçalo, criaram uma linha de ônibus para ir até lá. Vocês lembram disso? E essa linha de ônibus tinha um preço promocional. Teve um período que era 25 centavos. Mas nessa ocasião que eu estou te falando, custava 50 centavos a passagem. Os meus amigos me interfonaram em algum dia da semana de tarde, que eu já não lembro mais. Já faz algum tempo que eu me formei no colégio, amém? E aí eles interfonaram lá e falaram assim, não, a gente está indo lá assistir um filme. Irmão, eu tinha R$5 no bolso. 5 reais. Meus pais não estavam em casa, não trabalhavam, não tinham periquito para dar milho. Essa era a minha realidade. Eu peguei aqueles R$5, com o mesmo short que eu estava dormindo, irmão. Só botei a camiseta e desci. E eu fui para o shopping São Gonçalo. Eu fui para o shopping, faz a conta comigo, com 50 centavos. Cheguei no shopping, tinha uma promoção naquela época, do cinema, que estava começando também, que naquele dia, todo mundo pagava meia. E a inteira era R$6. Então eu paguei R$3 no cinema. Então olha só, 50 centavos para eu ir, R$3 para eu ver um filme. Na saída do cinema do Shopping São Gonçalo, o que tem ali? Um quiosquezinho do McDonald's, né? Aí eu ainda fui abusado. Ainda tomei uma casquinha, irmão. Que a casquinha custava R$1. Tomei uma casquinha de R$1. E aí sobrou quanto? Quem é bom de matemática fez a conta junto comigo.
50 centavos para voltar. Certinho. Com R$5, eu fui ao shopping, assisti um filme, tomei uma casquinha no McDonald's e ainda voltei para casa. Com R$5 hoje em dia a gente faz o quê? Nem ir para o shopping a gente vai mais, né? Se for, tem que ficar lá mesmo. Ou voltar a pé, porque já não dá mais. Já 5 contas não serve para nada. Você consegue hoje em dia ir para o cinema com R$5? Não dá mais, velho. Não tem mais como. E ainda mais depois, assim, você vai querendo ir num lugar mais caro ainda, né? Fica inventando essas coisas de lugar caro, meu Deus do céu. E aí o bem-marketing não serve mais, né? Assistimos um filme no bem-marketing a vida inteira, agora não pode mais no bem-marketing. Tem que ir lá no Village Mall para assistir filme. Irmão, o custo de tudo aumentou. O custo de vida aumentou, é ou não é? Sim ou não? O custo de vida aumentou. Por isso, esse fator do custo é algo que a gente não pode ignorar quando a gente vai fazer qualquer planejamento para a nossa vida. Tudo que a gente quer fazer tem um custo. Se a gente hoje em dia não parar e planejar os nossos movimentos, as nossas intenções, os nossos objetivos, tudo que a gente deseja, tudo aquilo que a gente considera importante que aconteça, simplesmente não vai acontecer. Porque o que é urgente vai tomar o lugar daquilo que realmente é importante. Se a gente não tiver prioridade, isso acontece na nossa vida inevitavelmente. Por exemplo, quem aqui já cursou e terminou a faculdade? Dá um amém, irmão. Dá um amém, não, dá um glória a Deus. Porque é um desafio cursar uma faculdade, não é? Cursar uma faculdade, irmão, abre muitas portas, mas tem o seu custo. Seja mensalidade, seja passagem, seja o tempo, seja o estresse. Fazer um TCC, amém? Uma monografia, uma pesquisa, irmão, tem um custo. Abre portas, mas tem seu custo. Celebrar o nosso casamento. Quem é casado, dá um glória a Deus aí. Eu senti que teve mulher que olhou para o homem aí para ver, hein? Você é da glória a Deus mesmo, hein? Vou dar mais uma oportunidade. Quem é casado, dá um glória a Deus aí. Eu estou falando glória a Deus, amor. Glória a Deus. Tá me vigiando aí, né? Eu estou falando também. A Bíblia falou? Oh! Irmão, casar é gratificante, mas tem seus custos, não é? Pergunta para os noivos aí só. E aí não estou falando nem só da festa, porque às vezes pagar o boleto é mole, mas ficar aguentando aquela pessoa que você achou que não era daquele jeito, não é? Aí é mais custoso ainda. Tudo tem o seu custo. Quem gosta de viajar? Viajar é bom demais, irmão. Mas tem seu custo, não é? Viajar é prazeroso, mas tem seu custo. Vou contar uma outra situação que aconteceu comigo com o Francis. Na nossa lua de mel, a gente viajou para a Flórida, irmão. Tiramos onda, não é? Quem via no Instagram achava que a gente estava bombando, irmão. Último dia, já estava na raspa do tacho. Eu não tinha um cartão de crédito para nada, irmão. Para nada. Tipo assim, nem para fazer dívida eu tinha como fazer. Aí, o último dia, eu falei assim, amor, ó, a gente está com esse dinheirinho aqui, entendeu? Guardei $150 para poder a gente ficar. $150 naquela época, era tipo, o dólar estava R$2,000, 2 e pouco. E aí, falei, ó, tem $150 para poder a gente viajar tranquilo, a gente vai parar, a gente tinha conexão no Panamá, porque pobre faz conexão, né, irmão? A gente parar no Panamá, vai ficar um tempão esperando para poder juntar aquele pessoal da baldeação, poder a gente ir. Então, assim, eu guardei esse dinheirinho. Só que a gente ficou na casa do meu tio tem uma casa lá. E aí, meu tio me ligou, assim, tinha comprado a casa há pouco tempo, né? Me ligou e falou assim, Hugo, deixou tudo direitinho? Eu falei, não, tio, dá tudo no esquema já. Os lixos, botou não sei aonde? Eu falei, não, botei a luz ali, não sei onde. Eu falei, não, já fiz tudo isso, tio, disjuntor, não sei o que lá. Aí ele falou assim, deixa eu voltar ao início. Quando a gente chegou, eles tinham acabado de sair da casa. Tipo assim,
Na semana mesmo do nosso casamento, eles estavam lá. E aí eles vieram para o Brasil. E aí eles vieram para o nosso casamento e tudo mais. A minha tia falou assim, ó, deixei lá a despensa cheia para vocês. Eu falei, glória a Deus, né? Coisa abençoada, né, irmão? E aí quando a gente chegou, realmente estava a despensa cheia. E tinha $150, assim, em cima da muretinha da cozinha. Eu falei assim, ó, só amor, ó. Deixaram até $150 pra gente aqui, ó, que benção. Pô, eles se preocuparam com a gente mesmo, né? Graças a Deus. Eu peguei os $150, botei no bolso e fui curtir a viagem, irmão. Último dia, meu time liga. Fez aquele checklist. Por último, ele fala assim, e olha só, eu deixei de $150 aí que é pra faxineira. Eu falei, Senhor. Eu falei, não, tio, tá tranquilo. Irmão, e agora? Eu falei, amor, já tem que botar aqui esses $150 para faxineiro, vamos ver o que a gente vai fazer. Juntamos moeda, irmão, de tudo que é jeito, comemos um Big Mac. E tivemos que tomar sorvete lá no Panamá para poder aguentar a viagem. Porque a viagem pode ser a viagem dos seus sonhos. De repente você pode querer muito viajar, por exemplo, para a Disney. Mas tem seu custo. Tem o seu custo. Irmão, seja prazeroso, seja um momento que abre portas. Tudo o que a gente quer fazer tem um custo. Inclusive ser discípulo. Ser discípulo de Jesus também tem o seu custo, irmão. E esse custo precisa ser levado em consideração quando a gente toma a nossa decisão. Durante todo esse mês, irmão, ó, não botei o cronômetro, hein? Então finge que eu vou começar a pregar agora, tá? Tem mais 40 minutos para pregar aqui. Comecei agora a marcar. Durante todo esse mês, a gente está falando sobre ser discípulo de Jesus. E o ser discípulo, primeiro, é algo urgente. A gente viu no primeiro domingo. E eu falei com você sobre o fruto que está maduro. E um fruto, quando está maduro no pé e a gente não colhe, acontece o quê? Ele apodrece. Não é isso? Ele apodrece. Tem muita gente apodrecendo porque a gente não age como discípulo. Tem muita gente morrendo porque a gente não se posiciona como um verdadeiro discípulo de Jesus. No segundo domingo, eu falei sobre o ser um discípulo, ou melhor, como ser discipulado por alguém. Porque a gente sempre tem uma maneira de ser o principal da ação. A gente sempre quer ser aquele que está fazendo as coisas. E eu falei sobre ter um coração ensinável. Não sei se você vai lembrar. E eu falei até dessa situação de uma prima minha que mora, inclusive, lá nos Estados Unidos também. E ela falou que os cariocas têm algumas pessoas, alguns brasileiros lá têm resistência com a gente, que é daqui do Rio, porque a gente sempre transmite a ideia de que a gente sabe de tudo. A gente sempre sabe quando alguém vai contar alguma coisa pra gente, Ana? Alguém vai contar um restaurante? Não, já fui lá, pô. Você pediu tal coisa para mostrar que você sabe realmente o que tem naquele cardápio lá. Você não quer ficar atrás de nada. No terceiro domingo passado, eu falei sobre como discipular. Um processo de paciência, de cuidado, que se assemelha muito com a paternidade, inclusive. Essa é a realidade do discipulado. Mas hoje eu quero falar sobre o custo do discipulado. Inclusive, essa mensagem, ela não é baseada, mas é inspirada num livro que leva inclusive esse mesmo título, O Custo do Discipulado, do pastor Jonas Madureira. Esse livro, inclusive, tem ali na nossa lojinha ali. Se você quiser ler o livro, irmão, vai lá ler. Vai lá, compra lá. Se você quiser comprar online, pode comprar também, mas assim, a gente precisa crescer, não só através aqui do púlpito, irmão. A gente precisa ler sobre temas que têm sido relevantes para a saúde da nossa igreja. A gente precisa estudar sobre aquilo que Deus está falando através da sua palavra, mas também através de grandes homens e mulheres de Deus, que têm falado para a nossa sociedade, para a nossa igreja hoje. Então é importante, se você puder, vai lá, adquira esse livro, porque eu tenho certeza que vai acrescentar muito à sua vida e ao seu tempo também devocional com Deus. Jesus não deixou a gente alheio, ou melhor, não nos enganou
sobre alienados, na verdade, não nos deixou alienados diante da realidade do custo de ser um dos seus discípulos. Inclusive, ele alerta uma multidão sobre esse custo. Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de Lucas, capítulo 14, do versículo 25 ao 30. Lucas 14, do versículo 25 ao 30. Diz assim: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser o quê? Me ajuda, vai. Não, me ajuda, meu irmão, pelo amor de Deus. A gente não está na torcida do Fluminense, amém? Ou do Vasco. O Vasco agora está reagindo, né, irmão? Depois do Daciolo. Vamos lá, vai. Não pode. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não o quê? Não pode ser. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ainda não é um ponto da mensagem, mas uma observação que eu tenho com base nesse texto é que Jesus não tinha apego às multidões. Jesus não se apegava àquilo que para o homem era um padrão de sucesso. Se tinha uma multidão à sua volta, ele tinha compaixão dela, mas ele não fugia da responsabilidade de confrontar aquela multidão. Se tinha uma multidão ao seu redor, ele se compadecia dela, porque era como ovelhas sem pastor, mas ele não abria mão, ele não fugia da responsabilidade de, em determinado momento, irmão, se precisar dar uma cajadada, ele dá. Jesus não diluía a mensagem. Às vezes a gente está diluindo a mensagem para alcançar mais pessoas, porque a gente quer ver uma igreja cheia, porque a gente quer ver um grande movimento, mas a realidade é que a mensagem diluída é algo que vem da gente, não tem relevância nenhuma. Quem é que um dia já botou água no shampoo? Já botou água no shampoo, irmão? Quem já botou água no shampoo, fala misericórdia então aí. Já botou, né? Quando a gente bota água no shampoo, o shampoo tem a mesma eficiência de antes? Ele limpa da mesma maneira que limpava antes? Não, né? Não limpa da mesma maneira que limpava antes. Ele pode até passar por mais cabeça. Ele pode até lavar mais cabeça, mas a realidade é, ele não tem a mesma eficiência que tinha antes. Ele não vai limpar da maneira que deveria limpar. A gente está diluindo a mensagem para ela passar por mais cabeças. Mas a realidade é que essas cabeças continuam sujas, irmão. Essas cabeças continuam precisando de mais shampoo, de mais mensagem, porque a gente está diluindo, querendo encher. Irmão, Jesus não tinha apego às multidões. Para pensar que Jesus é poderoso, e além de ser poderoso, é eterno. Sendo eterno, ele poderia vir em qualquer momento da história da humanidade. Você consegue entender isso? Jesus poderia vir lá em Adão e falar assim: ó, Adão, não come esse fruto não, rapaz. Como poderia vir hoje em dia. E vindo hoje em dia, poderia usar muitos dos recursos que a gente tem. Por exemplo, Jesus poderia usar as redes sociais para fazer com que a sua palavra, com que os seus sermões, a sua pregação fosse potencializada e ele não alcançasse só 5, 10 mil pessoas. Ele alcançaria milhões de pessoas através de uma rede social bem programada. Jesus poderia vir e encher grandes estádios. Jesus podia fazer, irmão, aquilo que Billy Graham fez. Quem já foi aí numa cruzada do Billy Graham? Tem alguém que foi? Tem um povo que foi. Tem pessoal que levanta meio assim, né? Neveton levantou meio assim porque não estava querendo dizer a idade dele ali. Ou então Jesus poderia fechar estádios de todos os estados do Brasil
para causar um impacto. Poderia. Jesus poderia usar o sinal de TV para alcançar lugares que ainda não tenham nem aparelhos que se conectem lá à tecnologia do Elon Musk. Jesus poderia fazer isso. Mas, irmão, Jesus não usou nada disso. Mesmo podendo fazer, tendo poder para fazer, ele escolheu o discipulado. E aí, tudo que Jesus rejeitou, a gente está se apegando. E a única coisa que Jesus se apegou, a gente está rejeitando. A gente está escolhendo as redes sociais, as multidões, a gente está escolhendo os eventos, a gente está escolhendo as transmissões. Eu não estou falando que a gente não possa usar isso. Por exemplo, o culto está sendo transmitido, é uma bênção. Tomara que quem está ouvindo lá, sai de lá e vem para cá participar com a gente, amém? Eu escutei uma frase esses dias que eu achei interessante. Uma irmã que estava querendo só participar do culto online. Aí o irmão falou assim, rapaz, se o culto online resolvesse, quando tivesse fome eu assisti Masterchef. A gente precisa de cuidado, irmão, contato. 3 pontos que eu queria que você pensasse junto comigo, que Jesus traz através dessa palavra e que são muito relevantes para a gente. Eu vou de trás para frente. Da última palavra que Jesus trouxe e vou voltar até a primeira. Primeiro ele alerta aos seus discípulos para que eles analisem o que esse custo vai fazer de diferença na vida deles. Dá uma olhada só nos versículos 28, 29 e 30. Você pode ler para mim? Vamos lá. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, tá aí já? Vamos lá. Qual de vocês pois se lançar o alicerce, quantos são discípulos de Jesus aí? Você é um discípulo de Jesus, irmão? Se a gente quer ser verdadeiramente um discípulo de Jesus, a gente precisa levar em consideração a possibilidade de que a nossa vida vai mudar drasticamente. Amigos que a gente andava junto, não vão andar mais com a gente. Pessoas que eram comuns da nossa rotina, não vão fazer mais isso. Pastor, por quê? Porque a gente vai se afastar? Irmãos, a nossa própria decisão vai fazer com que isso aconteça inevitavelmente. É bom que a gente traga eles o mais perto possível da gente. Mas quando a gente se posiciona diante de qualquer coisa, são coisas que acontecem. Coisas que a gente gostava antes, a gente não vai gostar mais. Aquilo que era prioridade, aquilo que era indispensável para a gente, já não vai ser mais indispensável, porque a gente vai se alegrar diante de outras situações. Não dá para a gente querer ser um discípulo de Jesus, sem levar em consideração aquilo que realmente vale a pena para a nossa vida, irmão. Os nossos padrões vão mudar, os nossos objetivos vão mudar, nós não seremos mais como éramos antes. E aí, se você quer viver isso, avalie o seu custo. Não que exista algo melhor, que vale mais a pena do que isso, mas é porque a gente é tão enganado. E a gente não é enganado, não é só pela mídia, a gente não é enganado nem só pelas influências, nós somos enganados pelo nosso próprio coração. A Bíblia fala que o nosso coração é enganoso. Então, diante de tudo que a gente planejou, a gente está construindo a nossa vida e a nossa casa em cima da areia. Avalie os seus custos. Porque a palavra do Senhor fala lá em Eclesiastes, capítulo 5, dos versículos 4 ao 7. Ela fala assim, ó, quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir.
Não permita que a sua boca o faça pecar. E não diga ao mensageiro de Deus: o meu voto foi um engano. Por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? Você pode ler esse versículo 7 comigo? Vamos lá? Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis. Mais uma vez, vamos ler junto, vai. Em meio a tantos sonhos absurdos, nós estamos amando aquilo que o Senhor odeia e odiando aquilo que o Senhor ama. Nós estamos nos apegando àquilo que o Senhor se afastou. Estamos nos afastando daquilo que o Senhor tem nos ensinado como base, irmão. Qual é o preço que a gente está disposto a pagar? Pastor, eu não pago nada para ser salvo, glória a Deus por isso. Porque não existia preço nenhum no mundo que fosse capaz de pagar pela nossa salvação. A salvação é de graça. Mas, irmão, o nosso discipulado, o nosso ministério, custa a nossa vida. Custa quem nós somos. E aí tem gente que está se apegando a uma parte do Evangelho, porque convém, e tentando se isentar do custo, do preço que precisa ser pago. E o preço é pago com a nossa própria vida. Se nós verdadeiramente queremos ser discípulos de Jesus, nós precisamos carregar a nossa cruz. Dá uma olhada no versículo 27 do texto base da nossa reflexão. É um texto que você conhece muito bem. Se você puder ler junto comigo, vamos lá. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, vamos junto, vai. E aquele e não me segue. Irmão, a cruz foi mais do que uma condenação para Jesus. A cruz foi o propósito de Jesus. Porque morrer era inevitável, como é inevitável para a gente também. Não dá para a gente fugir da morte. Jesus, inclusive, sabia a maneira como ele deveria morrer. Mas ele veio para cumprir o seu propósito. Se ele realmente quisesse, irmão, ele desceria da cruz, como os romanos estavam falando para ele fazer. Os romanos desafiavam Jesus e falavam: se o Senhor é realmente filho de Deus, desce dessa cruz e salva-te a ti mesmo. Se ele quisesse, ele faria isso. A cruz não era a condenação. Os romanos não poderiam matar Jesus. Os judeus não poderiam matar Jesus. A cruz era o propósito de Jesus. A cruz era o seu objetivo. Tem uma ocasião em que ele está conversando com seus discípulos, lá em Mateus capítulo 16, do versículo 21 ao 23. Em que a gente percebe claramente o que eu quero te dizer. Diz assim a palavra do Senhor: desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas, nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei. E fosse o quê? Me ajuda, meu irmão, vai. E fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. E aí, irmão, vem Pedro. Então Pedro, chamando à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca vai te acontecer. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, irmão, olha a palavra de Jesus para Pedro: para trás de mim, Satanás. Ele continua: você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Irmão, para Jesus viver esse propósito era um desafio também. A gente precisa entender que Jesus, sendo Deus, não usou os atributos divinos para benefício próprio. Todas as características, todos os atributos que ele tinha como Deus, ele usou a serviço do outro. Jesus não usou o seu poder para multiplicar pães e peixes para ele mesmo, quando ele estava lá no deserto. Jesus não usou o seu poder para descer da cruz. Jesus não usou o seu poder para abrandar a dor que era causada pelos açoites do Império Romano. Jesus não usou os seus atributos como Deus para benefício próprio. Então, irmão, quando ele estava diante do seu propósito, ele sentia angústia. Tanto que no Getsemane, quando ele orou, ele falou assim: Pai, se possível, faça o quê? Passe de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade.
Jesus estava num tempo, irmão, de confronto dentro de si mesmo. E aí ele explica para os discípulos a maneira como ele viveria o seu propósito. Ele veio à terra para morrer por nós. E aí, irmão, Pedro dá voz para a pessoa errada. Pedro permite você falar em nome de quem não devia. E aí ele tenta tirar Jesus do seu propósito, a cruz. Porque o diabo não consegue matar um crente, não é? Quem já leu a história de Jó sabe disso. Mas ele vai fazer de tudo, irmão. Ele vai fazer de tudo para tirar a gente do nosso propósito. Porque se ele não pode tirar você do céu, ele vai tentar tirar todo mundo que está à sua volta do céu. Todo mundo que você poderia alcançar não vai ser alcançado porque você esqueceu da sua cruz. Porque eu esqueci do propósito pelo qual fui chamado. A cruz era o propósito de Cristo. E o propósito reorganiza as nossas atividades. O propósito reorganiza as nossas tarefas. O propósito é capaz de fazer um mau aluno no ensino médio ser um bom aluno no pré-vestibular. É o mesmo aluno, o mesmo professor, a mesma matéria, mas o propósito é completamente diferente. O propósito é capaz de fazer a diferença entre um voluntário e um funcionário. A igreja faz de graça aquilo que o mundo paga muito caro para ter. Porque a gente tem pessoas aqui que acreditam nesse propósito. Então, irmão, se a gente quer ser um discípulo, a gente precisa viver o nosso propósito acima da vontade dos homens, assim como Jesus fala para Pedro, mas vivendo dentro da nossa vida a vontade e os propósitos do Senhor. Por último, se verdadeiramente somos discípulos, nós precisamos entender que Ele é o nosso bem mais precioso. Ele é tudo o que realmente importa para nós. Voltando ao segundo verso que a gente leu, versículo 26, é um versículo que desafia muito a nossa fé, porque ele diz assim: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aí, irmão, tem muita coisa que a gente ama, além disso, antes de Jesus. A gente ama mais o nosso emprego, a gente ama mais a nossa conta bancária, a gente ama mais o nosso salário, a gente ama mais as nossas viagens, a gente ama mais o nosso lazer, a gente ama mais. Tudo isso, sem entender que Cristo é o nosso bem mais precioso. Irmão, eu sonho que a gente vive uma igreja simples e saudável. Eu creio que a igreja não pode ser o centro da rotina de um cristão. O centro é Cristo. Mas ela também não pode ser algo a ser negligenciado quando a gente é um discípulo de Jesus. Ela também não pode ser algo que vai ser deixado de lado. O que mais importa para um discípulo é agradar o seu mestre. Só que hoje a gente vive uma inversão tão grande de valores que a gente não vive discípulos querendo agradar ao mestre, mas a gente vive discípulos que busquem mestres que o agradem. Se antes a função do discípulo, a missão do discípulo, o desejo do discípulo era agradar o coração do mestre, hoje a gente busca mestres que agradem ao nosso próprio coração. E aí o apóstolo Paulo alerta Timóteo sobre essa realidade. Em 2 Timóteo 4,3 a Bíblia fala: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. E aí, meu irmão, sabe o que agrada o seu mestre? Você ser um discípulo. E sabe o que faz um discípulo? Novos discípulos. Ensina pessoas a guardar tudo o que ele mandou e ordenou. Batizando, pregando, anunciando. Por isso, irmão, não adianta você dar boas ofertas e não fazer discípulos. Não adianta você fazer boas canções, cantar boas canções e não fazer discípulos. Não adianta você servir com a maior excelência, com a maior dedicação, em qualquer área dessa igreja, ainda que seja na pregação,
e não fazer discípulos. O nosso desafio não é fazer aquilo que a gente deseja, mas fazer discípulos, porque é isso que está no coração do nosso Deus.